Qual memória reprimida faz você travar sempre que pensa nela? Minha amiga Angelina ligou, arrastando as palavras, dizendo que estava de ressaca demais para trabalhar no turno da noite no abrigo feminino e implorou para eu cobrir. Ela disse que era basicamente só ficar de olho nas coisas. Cheguei ao abrigo às 11 e percebi que estava completamente sozinha. O abrigo era pequeno, apenas 12 camas, e todas já estavam dormindo, pois o toque de recolher era às 10. Sentei na recepção tentando entender o sistema arcaico do computador quando alguém bateu na porta trancada pedindo absorventes. O que me levou 20 minutos para encontrar no depósito. Logo depois, o alarme de fumaça disparou porque alguém fumava escondido no banheiro, e tive que resetá-lo com as mãos tremendo, apavorada de que todas acordassem e eu não soubesse como lidar. Por volta da 1 da manhã, comecei a me sentir mais calma, até que alguém começou a chorar no quarto, e eu não sabia se deveria intervir ou deixar em paz. Às 2, o prédio estava em silêncio absoluto, e eu exausta, lendo as anotações de Angelina sobre medicações e protocolos especiais, quando o interfone da entrada tocou. Na câmera de segurança vi uma mulher curvada, apertando o botão repetidamente, e quando abri a porta ela praticamente desabou para dentro. Sofia não devia ter mais de 25 anos, usava uniforme de restaurante com crachá, e pressionava as duas mãos contra o abdômen, onde o sangue escuro se espalhava pela camisa branca. Ela me olhou com olhos enormes, aterrorizados, e disse: "Ele me encontrou no trabalho. Preciso de ajuda." Segurei-a quando suas pernas cederam e a deitei no chão, vendo 3 perfurações distintas em seu abdômen, o sangue formando poças rápidas no piso. Desquei 190 com os dedos tremendo, coloquei no viva voz enquanto corria por toalhas. E a atendente disse que a ambulância levaria 20 minutos por causa de um acidente com vários carros no centro. Sofia chorava, agarrada à minha mão, enquanto eu pressionava as toalhas contra os ferimentos, que se encharcavam de sangue em segundos. E percebi que eu não fazia ideia do que estava fazendo. Ela repetia: "Eu tenho uma filha. Ela tem 2 anos. O nome dela é Lilian. Por favor, não me deixe morrer." Eu dizia que ela ficaria bem enquanto aplicava pressão, mas havia tanto sangue que eu sentia o calor viscoso escorrendo pelas minhas mãos, e jamais tinha visto algo assim. Não sabia se deveria elevar suas pernas ou mantê-la deitada, se trocava as toalhas encharcadas ou só empilhava mais, se pressionava com força de mais ou de menos. Sofia ficava mais pálida a cada segundo, o aperto em minha mão enfraquecia, e eu estava completamente sozinha, sem ninguém para me orientar. Ela sussurrou que o ex descobrira onde trabalhava, mesmo após trocar de emprego 3 vezes, e que ele a esperava no estacionamento com uma faca. Mantive pressão no ferimento mais grave, mas o sangue se espalhava ao nosso redor, minhas mãos escorregavam, e eu não sabia se piorava tudo. Sofia começou a tremer e disse que estava com frio. Lembrei de algum seriado que isso era um mau sinal, mas não sabia como agir. Com uma mão ensanguentada puxei um cobertor da recepção enquanto a outra ainda pressionava o ferimento, tentando cobri-la, e ela murmurava sobre Lilian. Disse que Lilian amava golfinhos e que iriam ao aquário no aniversário dela na semana seguinte. Continuei falando sobre golfinhos, mesmo inventando coisas, só para mantê-la consciente. A atendente dizia: 15 minutos, depois 12, depois 10. Os lábios de Sofia ficavam azulados. Ela me fez prometer que diria à filha que a amava, e eu insistia que seria ela mesma a dizer, mas minha voz falhava porque eu via a morte chegando e não sabia como impedi-la. 8 toalhas já estavam encharcadas, o sangue se espalhava pelo chão, meus joelhos estavam molhados, e meus braços queimavam de tanto pressionar. Os olhos dela começaram a virar, e bati de leve em seu rosto, implorando para que ficasse acordada, mas ela já não respondia. A respiração virou pequenos arfar intercalados por longas pausas. Ainda tinha um pulso fraco e irregular, mas eu não sabia se devia fazer RCP. A atendente falava sobre verificar a via aérea, mas eu não podia largar os ferimentos. Todos no abrigo dormiam, e eu tinha medo até de gritar por ajuda, e se ninguém soubesse o que fazer? A mão de Sofia ficou totalmente frouxa na minha e a respiração cessou por 10 segundos, depois um suspiro, depois nada por 15. Eu soluçava, pressionando os ferimentos e implorando para que respirasse, falando de Lilian e dos golfinhos, mas o rosto dela estava cinzento como papel. Finalmente ouvi sirenes, mas ainda distantes, e Sofia não respirava havia 30 segundos. Iniciei compressões torácicas, mesmo sabendo que o sangramento pioraria. Ela não respirava, e me lembrei, 30 compressões, 2 ventilações. Mas havia tanto sangue que eu escorregava, perdi a contagem, sentia ossos estalando sob minhas mãos, e gritava Sofia, Sofia, mas ela não reagia. A porta se abriu com estrondo e 2 paramédicos entraram com a maca e bolsas de equipamentos. Um se ajoelhou ao lado de Sofia e checou o pulso, o outro colocou máscara de oxigênio.
Rasgaram a camisa dela com tesouras, revelando ferimentos ainda piores. O primeiro iniciou um acesso intravenoso, o segundo encheu os cortes de gaze. Moviam-se rápidos, trocando apenas números de pressão e frequência. Um iniciou o RCP enquanto o outro preparava um soro pendurado num suporte. Colocaram-na na maca e um continuava as compressões enquanto a levavam. Segui até a porta e vi a ambulância partir com sirenes estridentes e luzes piscando. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu ficava na entrada coberta de sangue. O abrigo estava em silêncio novamente, e percebi que continuava sozinha com 12 mulheres dormindo. Tranquei a porta com mãos trêmulas, chequei janelas, e o sangue no chão parecia negro sob as luzes fracas. Tinha se espalhado por metade do saguão e começava a secar nas bordas. Peguei rolo de papel toalha e me ajoelhei para limpar. O papel só espalhava ainda mais, virando polpa vermelha nas minhas mãos. Fui até o depósito, encontrei balde e esfregão, mas o sangue já impregnara no piso. Depois de 20 minutos esfregando, desisti. Meus braços não aguentavam mais. Peguei o celular e liguei para Fernanda Reed, mesmo sendo 3 da manhã. Ela atendeu no segundo toque, desperta. Tentei explicar, mas as palavras saíam confusas e truncadas. Ela disse que viria imediatamente e mandou eu me sentar e apenas respirar. No banheiro, abri a torneira quente para lavar as mãos. O sangue tinha secado debaixo das unhas e não saía de jeito nenhum, por mais que eu esfregasse. Usei sabão e escovinha, mas estava entranhado nas dobras da pele. Minha blusa endurecera, manchada de marrom. Voltei para a recepção e observei o relógio ir de 3 horas e 30 a 4 horas, depois 4 horas e 30. Qualquer barulho me fazia pular, imaginando que o ex de Sofia voltará. Uma residente tossiu no sono e quase gritei. Às 5 horas e 30 ouvi passos em direção ao banheiro e forcei-me a parecer normal. Às 6, mais mulheres acordaram, andando pelos quartos. Foram pegar café na cozinha, e eu fingi que tudo estava bem. Uma perguntou por que havia luzes da polícia mais cedo, e eu respondi que não era nada. Minhas roupas ainda cobertas de sangue, mas puxei o casaco para disfarçar. Fernanda chegou às 7 impecável em um terno, como se não fosse tão cedo. Bastou um olhar para ela me mandar direto à sala dos funcionários. Ouvi sua voz calma ao telefone, resoluta. Um policial chegou 20 minutos depois, com caderno e caneta. Pediu que contasse tudo desde o começo. Expliquei sobre Sofia, os ferimentos, o que ela disse sobre o ex. Ele anotou impassível, sem reação no rosto. Perguntou se eu sabia o nome do ex ou como ele era, e eu não sabia. Quando saiu, Fernanda entrou na sala e se sentou diante de mim. Disse que Sofia estava em cirurgia, em estado crítico. Mas ela ainda estava viva. O alívio me atingiu com tanta força que comecei a chorar pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Fernanda me entregou lenços e disse que eu tinha feito tudo o que podia para ajudar. Peguei o celular e desquei o número de Angelina com os dedos trêmulos. Ela atendeu com a voz grogue, confusa, como se tivesse acabado de acordar. Comecei a gritar, dizendo que ela me deixou sozinha sem nenhum treinamento e que alguém quase morreu. Ela começou a chorar, pedindo desculpas. Mas desliguei na cara dela. Eu não conseguia ouvir desculpas quando Sofia ainda lutava entre a vida e a morte. Cerca de 1 hora depois, o detetive Edgar Robson apareceu, vestindo terno cinza e gravata. Mais velho, cabelo grisalho, olhar bondoso que de alguma forma, me fez sentir mais segura. Ele explicou que estavam tentando localizar o ex de Sofia e precisavam de mais detalhes meus. Perguntou cada mínimo detalhe que eu lembrava desde o momento em que Sofia chegou. O que ela vestia? De que direção veio? O que exatamente disse? Respondi sobre o uniforme de restaurante e que ela disse que ele a encontrara no trabalho. Ele quis saber sobre os ferimentos, quantos eram e onde estavam. Descreve as 3 perfurações no abdômen e todo o sangue. Edgar perguntou o que Sofia disse sobre a filha. Contei sobre Lilian, os golfinhos, o aniversário. Ele anotava tudo e me pedia para repetir partes específicas, para garantir que estava correto. Disse que verificariam câmeras de segurança de comércios próximos para rastrear de onde Sofia viera. Foi então que Fernanda entrou na sala e disse a Edgar que poderiam terminar depois, pois ela já providenciara alguém para cobrir o restante do meu turno. Ela me entregou as chaves do carro e sugeriu que eu fosse ao hospital ver Sofia. Edgar assentiu e disse que entraria em contato em breve para o depoimento formal. Levantei, mas minhas pernas estavam moles, como se fossem ceder. O sangue nas minhas roupas endurecera, marrom, e eu sentia o cheiro impregnado a cada movimento. Caminhei até o carro no estacionamento e fiquei 1 minuto parada, mãos no volante. O sol nascia, pessoas começavam seu dia normalmente, e eu estava coberta do sangue de outra pessoa. Liguei o carro e fui para o hospital no automático, sem realmente enxergar a estrada. O estacionamento da emergência estava lotado e precisei dar 3 voltas até achar vaga. Passei pelas portas de vidro automático, a claridade me obrigando a semicerrar os olhos.
A sala de espera estava cheia de gente com ferimentos e doenças diversas. Fui ao balcão e disse à atendente atrás do vidro que estava lá por Sofia, que chegará de ambulância. Ela digitou algo no computador e respondeu que Sofia ainda estava em cirurgia e que eu não podia vê-la por não ser família. Perguntei se havia alguma atualização, mas ela apenas balançou a cabeça e apontou para a área de espera. Achei uma cadeira vaga no canto e me sentei. Pessoas olhavam para minhas roupas manchadas de sangue e se afastavam de mim. 1 hora se passou sem notícias, e eu começava a cochilar na cadeira desconfortável quando uma enfermeira de jaleco verde se aproximou. O crachá dizia Maria Clara. Ela se agachou ao meu lado, disse que me reconheceu da chegada de Sofia com os paramédicos e quis me informar que ela ainda estava em cirurgia. Não podia dar detalhes, mas garantiu que os cirurgiões estavam fazendo tudo ao alcance. Agradeci, e ela apertou meu ombro antes de voltar pelas portas duplas. Outra hora passou, e então uma mulher de terno se aproximou. Apresentou-se como Dan Morey, do Centro de Apoio à Vítima. Disse que fora designada ao caso de Sofia e soubera que eu tentará ajudá-la. Sentou-se ao meu lado e me entregou seu cartão. Falou que sabia o quanto aquilo era traumático e ofereceu ajuda para processar o que presenciei. Explicou sobre aconselhamento e grupos de apoio para pessoas que passaram por violência assim. Peguei o cartão, mas minha mente não absorvia nada. Minha cabeça parecia envolta em névoa, e a imagem do rosto cinzento de Sofia não me deixava. Dan permaneceu comigo, trouxe um copo d'água da máquina. 3 horas se arrastaram com gente entrando e saindo ao redor. Finalmente, Maria voltou pelas portas duplas. Seu olhar me deu a resposta antes das palavras. Sentou-se do outro lado e disse que Sofia não resistiu. A perda de sangue fora massiva e ela entrou em parada cardíaca na mesa de cirurgia. Tentaram por 40 minutos, mas não conseguiram reanimá-la. Foi como levar um soco no estômago. Todo aquele esforço, compressões, súplicas para que respirasse, e mesmo assim ela morreu. Comecei a chorar ali mesmo na sala de espera, incapaz de parar. Dan me ajudou a levantar e me levou ao banheiro. Tranquei-me numa cabine e chorei até vomitar. Pensava no que poderia ter feito diferente. Se tivesse pressionado mais forte, começado as compressões antes, feito o RCP de forma correta. Dan bateu na porta e disse que não era culpa minha. Que eu fizera tudo possível sem preparo, sem apoio. Mas Sofia estava morta, e Lilian ficará sem mãe. Saí da cabine e lavei o rosto com água fria. Edgar me esperava do lado de fora quando saímos. Informou que identificaram o ex de Sofia pelas câmeras do restaurante onde ela trabalhava. Já tinham nome e endereço, mas ainda não o encontraram. Ele precisava que eu fosse à delegacia para gravar meu depoimento formal assim que me sentisse pronta. Eu disse que poderia ir agora, mas ele olhou minhas roupas manchadas e sugeriu que fosse no dia seguinte. Fernanda ligou, dizendo que precisava de mim de volta ao abrigo para preencher o relatório do incidente. Dirigi de volta, anestesiada, sem sentir nada. Fernanda me esperava em seu escritório, papéis espalhados pela mesa. Foi gentil, repetiu que eu agira de forma incrível em circunstâncias impossíveis. Mas vi a preocupação em seus olhos, questões legais, responsabilidades. O abrigo não deveria permitir pessoas sem treinamento lidando com emergências médicas. Pediu que eu relatasse por escrito tudo o que aconteceu desde a chegada de Sofia até os paramédicos levarem-na. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar a caneta. Demorei 1 hora para escrever 3 páginas sobre sangue, ferimentos e as últimas palavras de Sofia sobre Lilian. Fernanda fez cópias e disse que o advogado do abrigo talvez me procurasse. Pediu que eu fosse para casa descansar. Na manhã seguinte, acordei às 5 e não consegui mais dormir. Tomei banho, mas ainda me sentia imunda. Vesti roupas limpas e fui até a delegacia. Edgar me recebeu no saguão e me levou a uma sala pequena com câmera em tripé. Explicou que precisava gravar meu depoimento completo para a investigação. Ligou a gravação e pediu que eu começasse do início. Revivi cada detalhe. Como Sofia parecia ao entrar. As 3 perfurações no abdômen. O que disse sobre o ex encontrá-la no trabalho. O sangue se espalhando pelo chão. A mão dela enfraquecendo na minha. O som dos ossos partindo sob as compressões. Edgar fez perguntas sobre horários e palavras exatas de Sofia. O depoimento durou 2 horas, e no fim eu estava esgotada. Naquela tarde, recebi ligação de um número desconhecido. A mulher se apresentou como Camila Durman, do Conselho Tutelar. Cuidava do caso de Lilian, e precisava saber exatamente o que Sofia dissera sobre a filha. Repeti tudo o que lembrava. Que Lilian tinha 2 anos. Que amava golfinhos e iria ao aquário no aniversário. Que Sofia me fez prometer dizer à filha que a amava. Camila anotou e disse que isso ajudaria a encontrar a melhor família para Lilian. Contou que já haviam contatado os parentes de Sofia. Depois que desligou, finalmente fui para casa. Fiquei 1 hora debaixo do chuveiro, a água no máximo quente. Esfreguei as mãos até ficarem em carne viva, mas eu ainda podia sentir o sangue.
Quando saí, minha colega de quarto estava sentada na minha cama. Ela lançou apenas um olhar para o meu rosto e soube que algo terrível tinha acontecido. Perguntou o que havia de errado, mas eu apenas balancei a cabeça. Não conseguia encontrar as palavras para explicar que tinha assistido alguém morrer, que eu havia tentado salvá-la e falhado, que uma garotinha chamada Lilian cresceria sem a mãe. Fiquei apenas sentado ali enquanto minha colega me abraçava e eu chorava até não restar mais nada dentro de mim. Na manhã seguinte, Angelina estava parada na minha porta segurando um buquê de flores baratas do posto de gasolina, e seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela passou por mim e entrou no meu apartamento, falando rápido, dizendo o quanto estava arrependida e que sabia que tinha errado feio. Eu me sentei no sofá enquanto ela andava de um lado para o outro na sala, dizendo que andava bebendo demais ultimamente, que estava piorando e que precisava de ajuda. Ela tentava me abraçar a todo momento, mas eu não conseguia nem olhar para ela, porque tudo em que eu pensava era em estar sozinho com Sofia, sangrando até a morte naquele chão. Angelina disse que ia começar a frequentar reuniões e colocar a vida em ordem, mas eu estava exausto demais para me importar com seus problemas quando Sofia estava morta por culpa dela, que me deixou sozinho. Depois de 1 hora de desculpas, ela finalmente foi embora, e eu voltei direto para a cama, mesmo sendo apenas meio-dia. Naquela noite, acordei sobressaltado exatamente às 2 da manhã, com os lençóis encharcados de suor e o coração batendo tão forte que doía. No pesadelo, o rosto de Sofia estava cinza, como papel de jornal velho, e o sangue dela estava em toda parte, cobrindo as paredes e o teto, escorrendo sobre mim. Não consegui voltar a dormir, então fiquei sentado na cozinha, bebendo café e encarando nada até o sol nascer. Meu telefone tocou por volta das 8, era Fernanda dizendo que o abrigo estava passando por grandes mudanças por causa do que tinha acontecido. Ela explicou que estavam trazendo pessoas para ensinar treinamento de crise a toda a equipe e que ninguém trabalharia sozinho nunca mais. Disse que queria que eu ajudasse a criar as novas regras quando eu me sentisse pronto, mas só a ideia de ser responsável por qualquer coisa me embrulhava o estômago. Respondi que precisava de mais tempo, e ela entendeu, mas ouvi a tensão em sua voz sobre ter que resolver tudo depressa. Mais tarde, naquela tarde, Edgar ligou, e sua voz estava diferente, mais animada do que o normal. Ele disse que encontraram o ex de Sofia escondido na casa da mãe dele, 2 cidades adiante, e que ele ainda tinha o sangue dela nas roupas e nos sapatos. O sujeito desmoronou e contou tudo quando mostraram as gravações de segurança do restaurante onde ele tinha esperado por ela. Edgar disse que com a confissão e todas as provas, seria um caso sólido, e a família de Sofia teria justiça. Desliguei a ligação sentindo-me vazio, porque justiça não traria Sofia de volta nem devolveria a Lilian à mãe dela. 2 dias depois, me obriguei a ir a um grupo de apoio que Dan havia me recomendado, para pessoas que testemunharam violências brutais. A reunião foi no porão de uma igreja, e havia outras 8 pessoas sentadas em círculo em cadeiras de metal. Cada um se revezava contando o que tinha presenciado e como aquilo os havia mudado, e percebi que todos tinham o mesmo olhar que eu via refletido em mim. Quando chegou a minha vez, mal consegui pronunciar as palavras sobre Sofia, o sangue e a tentativa de salvá-la, enquanto estava completamente sozinho. Uma mulher sentada à minha frente assentiu e disse que tentou salvar o vizinho depois de um tiroteio e ainda tinha pesadelos com o sangue também. Ao final da reunião, senti-me menos louco, sabendo que outras pessoas entendiam como era ter essas imagens presas na mente. Na semana seguinte, repórteres começaram a ligar sem parar para o abrigo porque alguém havia vazado a história para a imprensa. Fernanda cuidou de tudo e garantiu que não usassem meu nome, mas ver aquilo na televisão fez tudo parecer estranho e irreal. Mostraram a foto de Sofia do crachá de trabalho e falaram sobre estatísticas de violência doméstica, enquanto eu estava sentado, lembrando da voz real dela, implorando para que eu não a deixasse morrer. Tentei voltar ao meu emprego regular de escritório na segunda-feira seguinte, mas não conseguia me concentrar em planilhas e e-mails quando minha mente ficava revivendo aquela noite. Meu chefe me chamou de lado depois que errei em 3 relatórios diferentes e perguntou se estava tudo bem. Quando comecei a chorar em sua sala, ela disse que eu deveria tirar um tempo para lidar com o que estivesse acontecendo, e eu praticamente corri para fora do prédio. Naquela tarde, Camila ligou com uma atualização sobre Lilian, e eu conseguia ouvir papéis sendo folheados ao fundo. Ela disse que tinham encontrado a irmã de Sofia, que morava a 3 horas dali, e que estava feliz em ficar com Lilian permanentemente. Camila mencionou que Lilian não parava de perguntar pela mãe e não largava um golfinho de pelúcia, o que fez meu peito se apertar. Disse que a irmã parecia muito boa e tinha 2 filhos, então Lilian teria primos para brincar. Depois que desligamos, sentei à mesa da cozinha e comecei a escrever uma carta para Lilian ler quando fosse mais velha. Escrevi sobre como a mãe dela foi corajosa e como lutou para se manter viva porque a amava demais.
Contei sobre os golfinhos e como os olhos de sua mãe brilhavam ao falar da viagem ao aquário para o aniversário. Escrevi 3 páginas sobre a força e o amor de Sofia antes de ligar para Dan e pedir que ela colocasse a carta no arquivo de Lilian. Dan prometeu que cuidaria para que a carta ficasse nos registros de Lilian, para que ela a tivesse quando estivesse pronta. Uma semana depois, Edgar ligou para dizer que a audiência preliminar estava marcada para o mês seguinte e que eu precisaria testemunhar sobre o que vi. Ele explicou que eu teria que descrever como encontrei Sofia e tentei ajudá-la, enquanto o advogado de defesa também me faria perguntas. A ideia de estar na mesma sala que o ex de Sofia e ter que reviver tudo diante de estranhos me fez correr ao banheiro para vomitar. 3 dias depois, Angelina me mandou uma mensagem dizendo que tinha se internado em um programa ambulatorial depois que sua mãe fez uma intervenção. Ela mandava atualizações a cada poucos dias sobre as sessões em grupo, listas de reparação e sobre lidar com os motivos que a levavam a beber. Mas eu não conseguia responder porque ainda estava furioso por ter sido deixado sozinho naquela noite. Comecei a me encontrar com uma terapeuta que os serviços para vítimas haviam providenciado. Uma mulher que trabalhava em um pequeno escritório no centro e era especializada em pessoas que testemunharam crimes violentos. Ela me ensinou uma técnica de respiração, contando até 4 ao inspirar e até 6 ao expirar, para quando as lembranças viessem. E mostrou como pressionar os pés contra o chão para me ancorar quando eu começasse a ver o sangue de Sofia novamente. Na nossa terceira sessão, desmoronei em lágrimas ao falar sobre o som das costelas de Sofia se partindo sob minhas mãos, e ela disse que isso era, na verdade, comum em pessoas sem treinamento que realizam RCP. Enquanto isso, Fernanda convocou uma grande reunião no abrigo e anunciou que estavam mudando tudo. Nunca mais haveria turnos noturnos com apenas uma pessoa. Sempre 2 no mínimo, com pelo menos uma treinada em primeiros socorros. Disse que o conselho havia aprovado um fundo emergencial para as mudanças e olhou diretamente para mim ao afirmar que a morte de Sofia não seria em vão. O que me fez sentir a garganta fechar. A data da audiência preliminar chegou mais rápido do que eu queria, e Edgar me buscou no meu apartamento porque eu tremia demais para dirigir sozinho. O tribunal era um prédio antigo no centro, com detectores de metal e policiais por toda parte, e me colocaram em uma sala pequena para esperar até ser chamado. Quando me chamaram, o ex de Sofia estava sentado à mesa em um macacão laranja, ao lado do advogado, encarando diretamente para mim com aqueles olhos mortos enquanto eu caminhava até o banco das testemunhas. O promotor me pediu para descrever como encontrei Sofia, e tive que contar tudo. O sangue se espalhando pela camisa dela, os 3 ferimentos, como ela implorava para eu não deixá-la morrer. O ex de Sofia não parava de me encarar, e eu me concentrei na gravata do promotor para evitar olhar para ele enquanto descrevia as compressões. Sentindo as costelas se partirem, e Sofia ficando cinza. O advogado de defesa perguntou se eu tinha treinamento médico, e quando disse que não, ele questionou como eu podia ter certeza de que Sofia estava realmente morrendo e não apenas ferida, o que me deu vontade de gritar. Depois de 2 horas de perguntas, o juiz declarou um intervalo, e eu praticamente corri para o banheiro, onde a irmã de Sofia me encontrou, molhando o rosto na pia. Ela segurou minhas mãos e agradeceu por ter tentado ajudar sua irmã, dizendo que saber que alguém esteve com Sofia no fim significava tudo para a família deles. Quando voltamos, o juiz declarou que havia provas suficientes para acusações de homicídio e marcou o julgamento para dali a 6 meses. Toda a família de Sofia estava presente, seus pais, 2 irmãs e uma tia, todos chorando e se abraçando, enquanto levavam o ex de Sofia algemado para fora. 2 semanas depois, Fernanda me pediu para ajudar no novo programa de treinamento de emergências no abrigo, já que eu tinha experiência real em situações de crise. Entrar novamente por aquela porta fez todo o meu corpo se enrijecer, e eu podia ver o local onde Sofia caiu, mesmo com o carpete já substituído. O instrutor do treinamento era um ex-paramédico que explicou cuidados adequados com ferimentos, pontos de pressão, como reconhecer choque, e quando demonstrou em um manequim, precisei sair da sala porque tudo voltou à tona. Ela me encontrou lá fora e disse que aprender o que você poderia ter feito diferente sempre era difícil, mas ajudava a estar preparado da próxima vez. Embora eu não parasse de pensar que não deveria haver uma próxima vez. No intervalo para o almoço, eu estava sentado no carro quando vi uma mulher com uma garotinha atravessando o estacionamento em direção à entrada do abrigo. A menininha segurava firme um golfinho de pelúcia e usava um vestido cor-de-rosa, e mesmo de longe eu soube que era Lilian, porque tinha o mesmo cabelo escuro de Sofia e a mesma maneira de caminhar. Dentro do envelope havia um cartão com um desenho infantil de golfinhos pulando sobre arco-íris, feito de giz de cera, e uma nota da irmã de Sofia dizendo que Lilian estava indo muito bem na pré-escola e adorava as aulas de arte.
O desenho foi direto para a parede do meu escritório, onde eu podia vê-lo todos os dias, e pela primeira vez, eu sorri ao pensar em Sofia, em vez de sentir apenas aquele peso esmagador no peito. Minha terapeuta percebeu a mudança também, disse que eu finalmente estava processando o trauma em vez de apenas revivê-lo, e reduzimos as sessões para 2 vezes por mês. Os pesadelos que antes me acordavam ofegante, checando minhas mãos em busca de sangue, agora aconteciam talvez 1 vez por mês. E eu já conseguia passar de carro pelo hospital sem que meu coração disparasse. Angelina completou 1 ano de sobriedade em setembro e me convidou para sua reunião de celebração, onde recebeu sua moeda. Ela se levantou diante de 30 pessoas e contou como perder a confiança de Sofia e quase custar a vida de alguém foi seu fundo do poço. Como ela vinha bebendo para lidar com o próprio trauma de trabalhar no abrigo. Depois da reunião, ela me apresentou a uma mulher que estava patrocinando. Alguém que me lembrou muito de como Angelina parecia quebrada naquele primeiro mês após a morte de Sofia. Agora nós duas tomávamos café juntas todo domingo, café de verdade, não aquele horrível das reuniões, e conversávamos sobre tudo, menos sobre aquela noite, a não ser quando uma de nós realmente precisava. Ela havia começado a ensinar aulas de defesa pessoal no abrigo aos fins de semana, mostrando às residentes movimentos básicos que poderiam lhes dar tempo de correr, e vê-la ajudando outras mulheres parecia como assistir alguém se reconstruindo do zero. Eu estava explicando os protocolos de emergência a uma nova funcionária do turno da noite, chamada Jéssica, quando me vi refletida nela, os olhos arregalados, as mãos trêmulas, exatamente como eu 2 anos atrás. Ela não parava de fazer perguntas do tipo, e se, sobre tudo que poderia dar errado, e eu fiz questão de responder a cada uma delas sem deixá-la se sentir tola por ter medo. Mostrei-lhe os suprimentos médicos 3 vezes, até que ela conseguisse encontrar tudo de olhos fechados. Caminhei com ela pelo sistema de botões de pânico e dei meu número pessoal de celular. Na sua primeira noite sozinha, fiquei acordada em casa, com o telefone ao meu lado, só caso ela precisasse me ligar, lembrando de como me senti sozinha naquela noite. Às 3 da manhã, ela me mandou mensagem dizendo que tudo estava tranquilo e que se sentia preparada, e só então consegui dormir, sabendo que ela jamais passaria pelo que eu passei. A vigília de 2 anos aconteceu em uma noite fria de março, e Fernanda pediu que eu falasse dessa vez. Subi ao microfone, olhando para a multidão segurando velas, a família de Sofia na primeira fila, e falei sobre uma jovem corajosa que amava a filha mais do que tudo. Contei como Sofia lutou para construir uma vida segura para Lilian, mudando de emprego 3 vezes para permanecer escondida. Como ela falou sobre golfinhos mesmo enquanto morria porque queria que Lilian tivesse aquela viagem de aniversário. Expliquei como a morte de Sofia levou a mudanças que tornaram nosso abrigo, e dezenas de outros, mais seguros. Como sua história abriu caminho para o financiamento de subsídios. Como o manual batizado em seu nome já havia ajudado 3 outros abrigos a lidar com emergências médicas. A irmã de Sofia me encontrou depois, me abraçou forte. Mostrou-me uma foto recente de Lilian em uma peça escolar vestida de golfinho e contou que finalmente haviam conseguido ir ao aquário no mês passado. Hoje em dia, eu já conseguia passar pelo local onde Sofia morreu sem ver o sangue, conseguia pensar nela sem minha garganta se fechar, conseguia até falar daquela noite sem desmoronar. O abrigo tinha outro clima agora com 2 pessoas sempre no turno da noite, suprimentos médicos que todos sabiam usar e botões de pânico que traziam tranquilidade. Mantive o desenho de Lilian, com os golfinhos, acima da minha mesa e às vezes, quando estava treinando alguém novo ou atualizando protocolos, eu olhava para ele. E pensava em como uma garotinha de 2 anos estava crescendo em segurança e sendo amada, porque sua mãe foi corajosa o suficiente para pedir ajuda. Certo, por hoje é isso. Obrigado por me acompanhar enquanto eu refletia sobre todas essas coisas. Foi uma jornada intensa. Se gostou do vídeo, curta. Isso ajuda mais do que você imagina.